queriam misturar com a piedade dos gregos, uma religião mista. Então nós estamos falando sobre a história de Israel, a história de Israel que vai fazer ponte com a história da igreja, porque aonde começa a história da igreja? Acabei de falar para vocês, a história da igreja começa com uma profecia que Daniel recebeu, uma profecia, e essa profecia dizia que 4 reis iam se levantar, e nos dias do 4º reino, uma pedra seria cortada sem auxílio de mãos. Agora, nesse exato momento, onde exatamente que nós estamos? Nós já saímos do cativeiro babilônico, já reconstruímos a cidade, já reconstruímos o templo, os judeus não estão tendo uma piedade sadia, os profetas estão se levantando. Nessa hora, o Alexandre Magno invade as terras da Pérsia, estabelece o Império Grego, e a cultura grega começa a tomar conta do mundo. Só que Alexandre morre. Quando ele morre, o império é dividido entre seus 4 generais. Um dos generais vai para a Palestina, são os Seleucidas. Outro general são os Ptolomeus, vão para o Egito. Então o império está dividido. E quando os Seleucidas eles entram nas terras de Israel, eles querem impor o que para os judeus? Helenismo, cultura grega. Aí os judeus pensam assim: tanto tempo para a gente reconstruir o nosso templo, tanto tempo para a gente reorganizar a nossa religião, agora vem esse grego aqui para poder tomar conta do nosso território, vamos deixar não. Fizeram a guerra e perderam, perderam, porque Antíoco Epifânio, tá bem? Quando você lembrar de Antioquia, lembra de Antíoco, tá? Ele que batizou o nome da cidade de Antioquia. Qualquer cidade era batizada com o nome dele para homenageá-lo, inclusive a Antioquia da Síria, tá bem? Antioquia da Síria e outras Antioquias. Diz que tinha mais de 10 Antioquias espalhadas no mundo antigo. A gente conhece mais a Antioquia da Síria, porque foi lá que nasceu a igreja gentílica, tá bom? Não esqueçam esse nome, Antioquia da Síria. Esse Antíoco Epifânio, ele pegou e ele invadiu o templo de Jerusalém, matou sacerdote, matou judeu, profanou o altar do sacrifício, sacrificou uma porca, destruiu o templo, destruiu. Aí uma família que é a família dos Macabeus, a palavra Macabeu significa martelo, tá bem? A família dos Macabeus reuniu um clã e falaram o seguinte: olha, tanto tempo para a gente se reorganizar, não é agora que a gente vai entregar os pontos. E se levantou contra Antíoco Epifânio. Se levantou a revolta dos Macabeus, que consta nos 2 livros, tá? 1º e 2º Macabeus, que não está na nossa Bíblia, que a nossa Bíblia ela é de tradição protestante, não é uma Bíblia de tradição católica. Nos 2 livros de Macabeus está a história da revolta dos Macabeus. Eles conseguiram reconquistar o domínio político das terras de Israel. Conseguiram, trouxeram de volta a ideia de um reino messiânico. Acontece que esses Macabeus eles eram de família sacerdotal, e eles estabeleceram então uma monarquia sacerdotal. Já que não tinha um rei estilo Davi, da família de Davi, eles estabeleceram uma monarquia sacerdotal. Não chegava a ser uma monarquia, mas era um governo sacerdotal. É nessa hora que o Sinédrio ganha novamente grande relevância, tá bem? É nessa hora que a religião judaica mais uma vez se reorganiza, ganha peso. É nessa hora que surge o partido dos saduceus, tá bom? Saduceus porque eles vêm da família de Zadok, tá? Então, saduceus são os mesmos da família de Zadok, que é o pessoal que ganhou muito com as conquistas e com as guerras, se enriqueceram muito. Religião enriquece, meu irmão. Participar da religião e participar do governo da religião coloca dinheiro no bolso, coloca colar no pescoço, coroa na cabeça e veste fina. É muito vantajoso você ser um líder religioso. É muito vantajoso. Todos os sacrifícios vêm para o templo. O templo tem que ser o mais suntuoso possível, porque é para Deus, não é para você, reles mortal. É para Deus, e Deus merece o melhor. E todo o discurso religioso foi enriquecendo a família dos saduceus, que não é uma família pequena. E eles se tornaram um partido político, partido dominante. Eles reorganizaram o Sinédrio com as 70 cadeiras dele e se assentaram nas primeiras.
Quando você vê lá Mateus capítulo 23, Jesus dizendo o seguinte: na cadeira de Moisés. Moisés tem cadeira? Mas os caras, Jesus está ironizando, tá bem? Na cadeira de Moisés estão sentados esses almofadinhas aí, não é? Suntuosos. Pois então, faça tudo o que eles mandarem para vocês, mas não imitem as suas obras, porque dizem e não fazem. E aí Jesus pega esse partido político que manda na religião judaica e desmonta eles. A história da igreja vai mostrar para a gente o seguinte: Jesus tinha verdadeira antipatia pelo templo de Jerusalém, mas é antipatia mesmo. Jesus não tinha boas relações com o templo de Jerusalém, não tinha e nunca teve. Bem, ele entrou 2 vezes no templo de Jerusalém e ele expulsou os vendilhões 2 vezes do templo de Jerusalém. São 2 purificações, não é apenas uma, são 2 purificações, uma no começo do ministério e outra lá no fim do ministério. Essa última aí os caras não aguentaram, os caras vieram para cima de Jesus por causa dessa última aí. E Jesus falou: já que é santo, vamos deixar isso aqui santo. Vi alguém carregando um utensílio pelo templo, ele falou: não vai carregar nada aqui não é casa de Deus, não vai. Só que Jesus tinha antipatia, porque o pessoal profanou o santuário, muito pior do que fizeram os gregos, muito pior. Por quê? Era uma profanação por detrás da capa de santidade. Esse templo ele foi se tornando assim, uma coisa suntuosa, cara, difícil, dispendiosa. E quando chegou a época do Império Romano, que o Império Romano chegou com tudo, quando as tropas romanas invadiram as terras de Israel, não teve conversa. Eles chegaram com o exército, matou quem tinha pela frente, retirou do governo aqueles que faziam ameaça contra Roma, retirou do governo, colocou Herodes, porque Herodes ele era um palestino mesmo, palestino da gema, entendeu? Porque os idumeus ou os edomitas, eles vêm de Edom. Edom é uma terra que tinha lá em Israel antes de Jacó, antes de Esaú, antes. Jacó está lá no ano 1800 antes de Cristo. Edom já existia. Quando Esaú cresceu, a Bíblia diz que ele começou a se relacionar com as edomitas, as filhas de Edom. Edom foi um patriarca da antiguidade. E depois Esaú assumiu o nome de Edom para ele, porque tanto significa humano quanto significa terra vermelha. E como ele era vermelho, quer dizer, ele era um cara de tez vermelha, cor do barro mesmo, então ele assumiu o nome de Edom para ele. A terra de Edom se tornou a terra de Esaú, e Esaú se tornou o próximo rei de Edom. Quer dizer que é uma terra muito antiga, lá dos dias de Abraão, que já existia. Abraão, Jacó, Esaú nunca foram expulsos, os edomitas nunca. Moisés não tirou, Josué não tirou, ficou ali para se cumprir a profecia de Jacó sobre Edom. Vocês lembram, Jacó pegou e abençoou Esaú: você vai ter que servir o seu irmão, mas uma hora você vai se revoltar e você vai tirar o jugo do seu pescoço, aí você vai ser o dono da sua própria terra, mas por enquanto você vai ter que morar nas terras do seu irmão. Edom está dentro das terras de Israel, só que conquistou autonomia, conquistou a autonomia, passou por toda a história de Israel, nunca foi parar no cativeiro. E quando chegou o Império Romano, lá no ano 46 antes de Cristo, os romanos pegaram e falaram: vamos colocar um edomita para tomar conta disso aqui? Vamos, Herodes. Colocou Herodes, chamado Herodes o Grande. Ele tinha competência para ser rei? Tinha, porque Herodes o Grande ele vem dentro de uma família de políticos que estava lado a lado com os macabeus. Antípater ele era o conselheiro dos macabeus. Jonatas Macabeus, Jonas Macabeus, ele era conselheiro desse pessoal, o Antípater. Então quando os romanos chegaram, que não teve jeito, que teve que entregar o templo e a cidade para os romanos falaram: tudo bem, sai aqui esse pessoal saduceu, família dos macabeus, e vem você aqui, Herodes. E deu o título para ele como rei de Israel, ou rei dos judeus, rei dos judeus. Quando você estiver lendo lá, tá bem? O Evangelho, você encontrar lá, rei dos judeus. Não foi o nome de Jesus que está ficando, não é isso? Não entendi. Não, ainda não. Jesus ainda vai surgir depois. No 3. Isso, vai demorar um pouco.
Mas o que a gente está vendo aqui, ele recebeu o título de rei dos judeus. Quando colocou a plaquinha em cima da cabeça de Jesus, este é o rei dos judeus, é uma afronta que Pilatos está fazendo para quem? Para Herodes. Ele está falando, ó Herodes, toma cuidado, cara, do jeito que eu fiz com esse cara aqui, eu vou fazer com você. Olha o que a gente faz com o rei dos judeus. É assim que se lê, nas entrelinhas, como nosso irmão Felipe estava nos ensinando aqui, em que aprender a ler o contexto em geral. Pilatos mandou um recado para Herodes, porque ele que era o rei dos judeus. Herodes, e fazia tempo que ele era o rei dos judeus. Quando ele assumiu o poder em nome de Roma, ele se tornou lacaio de Roma mesmo. Como assim? Ele era fiel a Roma. Roma deu liberdade política para ele, liberdade econômica. Roma deu liberdade religiosa para os judeus, deu autonomia. A única coisa que os judeus tinham que fazer é reconhecer que o exército romano é que mandava e que eles tinham que pagar tributo. Paga o tributo do rei, dai a César o que é de César e fica na terra de vocês. Quando chegarem os nossos soldados, recebam os nossos soldados bem, porque os soldados já chegavam chegando, bebendo todos os vinhos, matando todos os carneirinhos, dormindo nas casas de palha. Soldado romano chegava cansado da guerra. Se você recebia muito bem um soldado romano, ele te tratava com humanidade, era uma ética que eles tinham. Mas se você levantasse a espada contra os soldados romanos, aí não tinha dó nem piedade também. Tanto é que Pilatos mandou matar por crucificação mais de 6.000 judeus. Porque assim que Pilatos chegou, o pessoal falou, não vamos aceitar Pilatos do jeito nenhum. Aí Pilatos falou, vocês querem ver como que eu faço? Pode crucificar judeu. Aí diz a história que dava para vir da Galileia, do norte de Israel, dava para vir até Jerusalém e dava para enxergar de longe os judeus tudo pendurado nas árvores. Chegou uma hora que não tinha mais cruz e Pilatos falou, pendura na árvore, prega na árvore. Eu quero mandar um recado de quem é que chegou para tomar conta aqui desse lugar. Esse é o Império Romano. Você vê que eu estou dando alguns saltos nas datas, tá bem? Para poder criar o panorama. História é isso mesmo, um panorama. A pedra vai ser cortada ainda, a pedra não foi cortada, só que os 4 reinos já surgiram. Babilônia surgiu e caiu, a Pérsia surgiu e caiu, os gregos surgiram e caíram, agora surgiu Roma. E Roma, ela vai se sustentar no governo por 1000 anos, o único império do mundo que teve uma duração literal de 1000 anos. 500 anos político e 500 anos religioso. 1000 anos durou o Império Romano, desde que eles começaram. Só caiu depois que o mundo se reformou, tá bom? A partir do ano 1000, depois de Cristo. É um império fortíssimo, realmente é uma besta que saiu do abismo. Vou fazer um pequeno corte aqui.